Olá pessoal, está começando mais um episódio do LetraCast, o podcast que conecta linguagem, educação e conhecimento de um jeito leve, mas hoje com uma pitada de realidade também, viu? E necessária, porque hoje a gente vai falar de algo que todo universitário vê, mas nem todo mundo entende: letramento acadêmico e científico. E já começamos com uma pergunta para você. Você já leu um texto acadêmico, chegou no final do texto, pensou: eu li? Realmente li? Não entendi nada do que tem nesse texto. Ou até mesmo já acreditou em alguma informação na internet e depois descobriu que era totalmente falsa. Pois é, então fica com a gente porque hoje o papo é sobre entender, questionar e não cair em qualquer discurso bonito que vemos por aí. E pra gente não ficar só nas nossas impressões, porque a gente vive isso, mas também está aprendendo, nós convidamos quem entende profundamente do assunto. Sejam muito bem-vindas ao LetraCast, professora Andréia, Camille, que vai nos ajudar a entender melhor o letramento acadêmico. Professora Andréia. Muito obrigada, é um prazer participar dessa conversa. E também temos aqui conosco a professora Camille, que vai trazer reflexões sobre o letramento científico. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, com certeza que será um bate-papo muito produtivo. Antes da gente entrar nos conceitos, do que realmente é esses dois tipos de letramento, nós vamos pensar na realidade que estamos inseridos hoje, onde muitas pessoas conseguem ler, mas não conseguem interpretar os textos mais complexos. E isso não é só sobre capacidade intelectual, é sobre prática, acesso e desenvolvimento dessas habilidades ao longo da vida. Então é uma vida toda para desenvolver esses aspectos críticos. É exatamente isso que nós vamos tratar aqui. Então, quando nós ouvimos a palavra letramento, muita gente pensa que é a mesma coisa que a alfabetização. A professora Andréia vai responder melhor pra gente se existe essa diferença. Existe sim, Damares. Ser alfabetizado é aprender a ler e escrever. Já o letramento vai além, é saber usar a leitura e a escrita em diferentes situações da vida. E isso envolve compreender contextos, interpretar intenções, reconhecer gêneros textuais e saber se posicionar diante deles. Então não é só saber ler, é saber o que fazer com o produto, com o material que nós lemos. Não é mesmo? Exatamente. É transformar leitura em compreensão e ação. No ambiente acadêmico, por exemplo, isso significa entender como um artigo é construído, como um argumento é defendido e como você pode produzir conhecimento também. Falando agora sobre letramento científico. E quando a gente sai do ambiente acadêmico e vai para a vida prática, isso fica ainda mais evidente, não é mesmo? Então, quando lemos uma notícia científica e tentamos entender se ela é confiável, isso já é um letramento científico? Com toda certeza. Em uma época que recebemos tantas informações, desenvolver esse olhar crítico é essencial. O letramento científico ele permite que a gente avalie evidências, entenda como uma pesquisa foi feita e não aceite qualquer informação. E principalmente hoje, com tanta fake news circulando, Com toda certeza. É muito importante que a gente questione as notícias, identifique se aquilo ali realmente é verdadeiro ou se não é possível fake news. Avaliar as evidências que a gente pesquisou para ver se realmente condiz com o artigo e se realmente condiz com o que a sociedade científica permite. Já que falamos sobre fake news, vamos ter um momento aqui um pouco mais interativo. Vou falar agora sobre uma realidade ou uma fake. Eu quero que a gente discuta um momento rápido sobre isso. Vamos testar então? Beber água com limão em jejum. Afinal, emagrece ou não? Essa aí já enganou muita gente, viu? É fake, pois não há comprovação científica para isso. Na realidade, é um conhecimento popular, passado de muitas gerações. Porém, isso realmente não acontece. O limão, na verdade, ele tem propriedades para o nosso organismo, mas de forma alguma pode nos ajudar a emagrecer da forma que se diz. E é exatamente aí que entra o letramento científico. Não é só sobre saber tudo, mas também saber questionar, Agora trazendo para a nossa realidade de universitárias. Por que escrever um trabalho acadêmico parece tão difícil?
Porque ninguém nasce sabendo produzir textos acadêmicos. É uma habilidade construída e envolve prática, leitura frequente e também entender que escrever bem exige revisão, escrita e tempo. Eu acho que o problema é que a gente entra na universidade já achando que sabe estudar. E aqui a gente descobre que não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente descobre que, afinal, a gente não sabe nada. Sim, a gente tem já construído um conhecimento que a gente carrega dos anos anteriores, ensino médio, mas quando a gente chega na universidade, a gente, ao mesmo tempo que vai adquirindo novos conhecimentos, vamos também desconstruindo conhecimentos e hábitos que já tínhamos antes, né? Então, por isso que o letramento é tão importante, porque a gente vai construir um novo olhar, uma nova maneira de ver, de produzir, de conhecer. Isso mesmo. É o uso social da língua. É um processo que está sendo construído. Isto é, estamos adquirindo conhecimento e habilidades. Quando estamos inseridos no meio social, esse meio social é na própria universidade. É sendo mais exposto, né, a esse tipo de informação acadêmica, para daí passar a questionar mais todas as coisas ao nosso redor. Eu mesma já pensei assim, se eu entendi superficialmente ali o texto, mais ou menos, para mim já tá bom. Ou então assim, se eu li rápido, já sei sobre o assunto. Nós somos treinados para produzir diferentes tipos de textos e gêneros textuais que vão nos habilitar para adquirir a condição de ser uma pessoa letrada. Então, um momento assim para a gente parar aqui e refletir tudo que a gente já passou até o momento. Letramento não é só ler, não é mesmo? Isso mesmo, saber identificar o que é confiável e o que não podemos confiar é importante no momento que vamos ler qualquer notícia, qualquer artigo. Saber o que é realmente raso, identificar ali as informações incompletas no que tem ali, no que acabamos de ler. Isso mesmo, o que realmente é conhecimento, porque às vezes as pessoas só compartilham o que acham, a sua opinião, e aquilo não é algo embasado em fatos, em evidências, e com isso, se a gente acredita em algo que não é totalmente confiável e compartilha, isso acaba virando uma bola de neve, não é? Isso mesmo. É nesse ponto que a gente vacila bastante na internet. A gente vê ali meias verdades ou mesmo um vídeo viralizado e acaba achando que a partir desse vídeo tem uma verdade que, se todo mundo já sabe, afinal, qual o problema compartilhar? Com toda certeza. Aí mora um grande problema, porque as pessoas não verificam se a fonte realmente é confiável, se existe evidências científicas, se existe pesquisas que foram feitas sobre isso, estudos de forma confiável, se realmente é uma informação que a gente pode pesquisar e propagar por aí. É importante que a gente pesquise se aquela evidência, há evidência sobre isso, se é comprovado, se realmente é confiável. É importante que a gente questione essas coisas para a gente não acabar influenciando outras pessoas ou repassando informações que na verdade não são úteis e são mentiras. Isso mesmo, e acaba tendo muita exposição, né, mesmo nas inteligências artificiais que encontramos por aí. Hoje em dia mesmo, nessa nossa geração, temos muitas IAs formadas aí pela internet, cada uma especializada em uma coisa, e se você pesquisar um tema específico em uma IA, você recebe um tipo de informação. Se você pesquisar esse mesmo tema em outra inteligência artificial, totalmente diferente, isso é um problemaço para a nossa capacidade de ter um conhecimento ali prévio sobre cada coisa. É como se fosse uma formação de um conhecimento que, na verdade, não está muito embasado com a realidade. E isso é muito preocupante, porque as pessoas hoje em dia, elas utilizam muito, não é um problema utilizar IA. O problema se dá justamente em você utilizá-la e não conferir se as coisas que estão nela realmente bate com o que a sociedade científica impõe, porque
pesquisa, a IA, ela não usa como base todas as fontes científicas de forma confiável, mas ela pega qualquer informação solta na internet. Nós sabemos muito bem que a internet a gente pode publicar qualquer coisa que bem queremos, seja algo realmente confirmado ou algo que simplesmente é fonte da nossa cabeça. Isso é verdade. A IA, ela não pensa por nós. Ela simplesmente pega aquele monte de artigo que existe na internet e transforma em um texto rápido. Então é necessário que a gente vá procurar a fonte para saber se aquele artigo científico tem autoridade para falar o que ele está dizendo. Acredito que todo mundo conhece alguém, principalmente o pessoal mais idoso, né? Que vê vídeos na internet de IA que claramente coisas absurdas e não é verdade, mas elas acreditam que aquilo aconteceu. Pergunta até quem é essa pessoa, sendo que é um vídeo totalmente irreal. E nesse meio de aglomerado de informações que vemos aí na internet, acabamos até compartilhando esse tipo de conteúdo ou só para rir. E mesmo assim, acabamos aí mexendo com os nossos algoritmos e acabamos recebendo mais informações relacionadas a isso, né? O que não é o que nós queremos. Há uma frase de Carl Sagan que fala muito sobre a sociedade que vivemos hoje em dia. Ele diz o seguinte: vivemos numa sociedade dependente da ciência e da tecnologia.